E aí, juventude? Só na tranquilidade? Queridos e queridas, chegamos enfim na quarta e última parte dessa série, né, de análises a respeito aí do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Ronuana. Tá? Pessoal, já deixo aqui de cara meu muito obrigado, viu? Valeu por ter, né, dado esse suporte, esse apoio, por estar junto. Pô, vocês são demais, valeu, gente, tá? Meu, mó trabalheira fazer essa análise aqui, vários vídeos, meu, a edição, que edição trabalhosa, mas tamo junto e, meu, a parceria de vocês é o que fica. Então, muito obrigado, valeu mesmo. Bora pra parte 4. Nessa parte, nós vamos analisar 3 contos. Pessoal, nós vamos analisar 2 contos que de fato podem cair, e o último é assim, meu, muito provavelmente não vai aparecer exatamente em provas aí, mas depende também da sua prova, exatamente que prova você vai fazer. Eu vou falar disso daqui a pouco. Aguenta aí, tudo bem? Fato é que nesse bate-papo a gente vai falar do conto As Mãos dos Pretos, conto bem pesado. A gente vai falar também, pessoal, do conto Nhingtimo, beleza? E aí a gente vai finalizar com o conto Rosita até morrer, tá? Então, bora começar aí essa análise com esse conto que, repito, é bem pesado, intitulado As Mãos dos Pretos. Gente, nesse conto a gente tem um foco narrativo em primeira pessoa, então, né, narrador, personagem, tá? O narrador desse conto, esse conto é relativamente curto, na verdade os 3 últimos contos são relativamente curtos, beleza? Tá? A gente tem aqui uma criança, então o nosso narrador em primeira pessoa é uma criança, e olha só, é uma criança branca. E pessoal, apesar do nosso narrador não afirmar categoricamente, né, eu sou uma criança branca, ele não fala desse jeito, tá? Mas tem alguns pormenores, alguns detalhes aqui que nos permitem, né, perceber isso, tá? Então dá pra gente deduzir sim que é uma criança branca. Tem um trecho, por exemplo, em que ele tá conversando com um adulto branco, né, aí sim, de maneira muito objetiva, né, a gente sabe que esse adulto é branco, tá? E ele chega a dizer o seguinte, né, os pretos, eles, os pretos, são isso e aquilo outro, tá? Então, por ele falar dessa maneira, você percebe, né? Ele tá falando desse jeito, então, peraí, ele mesmo provavelmente não é uma criança preta. Isso é bem importante no conto. E aí, pessoal, de cara, esse narrador, essa criança branca, tá na escola, e tem lá na escola a figura do senhor professor. De novo, olha lá, né, o senhor professor, né, que já tinha aparecido aí, lá no comecinho, lá no primeiro conto, nessa figura aí, sem nome, tá? E essa criança ouve o senhor professor falar, né, trazer uma teoria a respeito das mãos dos pretos, ou seja, das mãos das pessoas pretas. E esse senhor professor teoriza o seguinte: ele diz que existe um motivo para que as palmas das mãos das pessoas pretas, né, para que as palmas sejam mais claras do que o restante do corpo. Para o senhor professor, lá no passado, as pessoas pretas andavam feito bichos, elas engatinhavam, andavam de 4 feito animais, feito bichos. Isso fez, né, com que as palmas das mãos fossem as únicas partes do corpo que tocavam o chão. E isso tornou as palmas das mãos mais claras, né, porque no passado só as pessoas pretas andavam feito bicho. Ó as ideias, mano. Só que o que acontece, pessoal, é que essa criança, ela não concorda muito com essa explicação. Ela fica incomodada, ela fala, mano, não faz sentido não. Hã? Oi? E aí é que o conto de fato começa, porque, pessoal, esse conto é basicamente o quê? É basicamente essa criança branca rodando a cidade e perguntando para vários adultos por que que a palma das mãos, né, as palmas das mãos das pessoas pretas têm uma coloração diferente do restante do corpo? Por que que as palmas são mais claras? Tá? Então ela vai perguntando isso. Por isso que o título é As Mãos dos Pretos, tá? O título do conto. E aí ela sai perguntando. E ela pergunta para um, recebe uma resposta bizarra, né? Primeiro o senhor professor deu uma teoria zoada. Aí ela pergunta para outro, vem uma teoria pior ainda. Aí ela pergunta para um outro adulto, ela pergunta para vários adultos. Aí o adulto dá uma resposta zoada. Aí o outro adulto dá uma resposta péssima. O outro pior ainda. Mano, é cada resposta... Cara, em todas as respostas você tem o quê, pessoal? As respostas são todas extremamente racistas. Todas as respostas são mega racistas. Aí, só pra você ter uma ideia, tem um momento em que ele faz essa pergunta para um padre, e aí o padre responde para ele que pessoas pretas são pessoas que vieram do pecado.
E aí depois ele procura uma outra mulher chamada Dona Dores. A Dona Dores fala, não, é porque pessoas pretas nasceram para servir pessoas brancas. E aí como se serve com a mão, é importante que a mão seja mais clarinha. Aí depois essa criança, né, que é o nosso narrador, encontra um cara lá que é o senhor Antunes da Coca-Cola, que era um comerciante, um cara mais rico, né, o cara que representava lá o poder financeiro, né, a mão invisível do mercado, beleza? E esse senhor Antunes da Coca-Cola fala que é predestinação, né? Pessoas pretas foram predestinadas a ser pretas, né? E por predestinação a mão é mais clara. Então aceite essa explicação. A criança fala, mano, nada a ver, quero outra. Tá? Aí ele acha um cara lá que é o senhor Frias. Aí o senhor Frias fala que pessoas pretas são sujas, né? E que a parte da mão, porque né, a pessoa preta tem que pegar nas coisas, na comida, então a parte da mão tem que ser minimamente mais limpinha, né? Porque o restante da pessoa preta é sujo. Né? Ele fala isso aí pra criança, né? O senhor Frias. Aí depois de tanta resposta zoada, a criança vai buscar num livro, porque ela, né, é como se ela pensasse, meu, é um livro, é o conhecimento institucionalizado, reconhecido, tá aqui. No livro vai ter a resposta certa, não é possível. Aí a criança vai lá e acha no livro uma explicação que diz que as pessoas brancas são mais puras, né? Então associa a branquitude à pureza e a negritude à impureza. Isso tá lá no livro. Né? É como se o pensamento racista... Olha, esse trecho é interessante, né? A crítica aqui é interessante. É como se o racismo fosse aqui tão institucionalizado, tão introjetado, tão engessado, né? Que está até nos livros, né? Até o livro, que é esse elemento ali teoricamente oficial, traz uma visão racista, tá? E a criança também não se convence, fala, não, mano, não é possível, vou procurar mais informação, ainda não estou convencido. Acho que ninguém me deu a resposta certa. Aí o narrador chega lá numa mulher lá, né, a Dona Estefânia, ou Senhora Estefânia, enfim, tá? E ela, né, faz o que já havia sido feito antes. Ela dá de novo a resposta lá da sujeira. Ela associa pessoas pretas à impureza, à sujeira. A criança não se convence de novo. E aí, por fim, a criança busca a mãe. A gente já, né, deduz que a mãe também é mulher branca. Ok? Na criança branca, mulher, a gente também pensa, né? A mãe, mulher branca, tá? E a mãe traz uma resposta que, essa sim deixa o filho pensativo. O filho vai olhar e vai falar, saquei. Ela olha pro filho, muito tocada com aquela pergunta, né? Ela se sente muito tocada, muito emocionada, e ela diz o seguinte pro filho, ela fala, filhão, a resposta para sua pergunta é, Deus, quando criou o ser humano, criou pessoas pretas e criou pessoas brancas. Por quê? Porque pessoas pretas deveriam existir e pessoas brancas deveriam existir. Tá? E aí, quando chegou na parte das mãos, na hora de criar as mãos, Deus fez a palma das mãos exatamente igual. A palma das mãos não poderia ser diferente. Para quê? Para que tudo aquilo que o ser humano criasse, né, tudo aquilo que for uma criação humana, tá, o ser humano tem que entender que aquilo foi criado por mãos iguais. Tudo aquilo que o ser humano criar terá sido criado por mãos exatamente iguais. Tá? Então não pode haver diferença, né, entre todas as coisas que são criadas pelo ser humano, seja ele uma pessoa branca, seja ele uma pessoa preta. Tá? Essa é a resposta que a mãe dá para o filho. E aquilo convence o filho. O filho fala, gostei dessa resposta, essa resposta aí me convenceu. E ele aceita essa resposta. Tá? Ele dá um abraço na mãe, a mãe se sente mega tocada, ela chora e tal, fica mega emocionada. E é legal pensar que assim, a resposta da mãe é a primeira resposta que não foca nas diferenças, né? Que foca na ideia da igualdade, né? Da semelhança, melhor dizendo. Tá? Então a mãe não fala, um é isso, o outro é aquilo. Não. Fala, os dois são isso aqui, os dois têm algo em comum. Tá? Então dá uma resposta belíssima, vai por um caráter, né, divino, né, religioso e tal, e dá uma resposta que convence o seu filho. A mensagem que fica é que também é uma mensagem, de novo, de cautela, de pensamento estratégico, de cuidado. É a mensagem de que as pessoas brancas podem lutar a luta anticolonial junto com as pessoas pretas. Tá?
Você acha que era todo mundo que aceitava essa visão? Claro que não, claro que não. Muitos moçambicanos, né, pretos, diziam o seguinte, ou pensavam na época, não, isso não vai dar certo, tá? E o autor aqui está dizendo pra gente, não, isso pode dar certo, né? Essa ajuda é muito bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda, tá? Então fica aí mais um pensamento que vai pela cautela, pelo cuidado e que vai pelo caminho da união. Precisamos nos unir. A luta, né, contra a colonização e contra tudo o que a colonização traz, por exemplo, o pensamento racista, né, essa luta é uma luta de todos. Então a pessoa branca também pode lutar a luta anticolonial, a luta antirracista. Essa é a mensagem que fica nesse conto aqui. Um conto pesadão, mas que também vai por um caminho, né, um final interessante aí. Belezinha? Tá? Então, mais um conto pra gente pensar e depois desse conto, né, bem pesadão, bem intenso, bora pensar no próximo conto, um conto chamado Nhigtimo. Ah, pessoal, e essa palavra Nhigtimo, tá, significa simplesmente um forte vento que vem do sul. A gente pode interpretar como uma espécie de tempestade, tá? Mas o que o livro diz, e isso aparece numa nota de rodapé, tá? Quando você abre o livro, na nota de rodapé tem o significado, beleza? Então você não precisa nem fazer grandes pesquisas, né? Ir pra internet, nada disso. O próprio livro te conta. Nesse conto, a gente tem um narrador em primeira pessoa. Só que aqui, pessoal, a gente tem um narrador em primeira pessoa, mas que é mero observador. Tá? Então é em primeira pessoa, ou seja, ele faz parte ali da narrativa, tudo bem? Ele é um, né, personagem, mas ele só observa. E o fato dele ser mero observador faz toda a diferença. Grave essa informação, anota isso, tá? No início do conto ele é mero observador. Então ele tá só ali observando e esse ato de só observar, tá? Você tem que entender aí sim como um ato de apatia, de omissão, de covardia. Tá? Então é um narrador que, por opção, ele escolhe não fazer nada. Tá? Ele vê o que está acontecendo com os pares dele, os semelhantes dele, e ele escolhe não fazer nada. Então ele faz parte ali do rolê que ele está narrando, mas ele escolhe não fazer nada, só fica na dele. Isso vai ter um significado, uma interpretação, uma importância aí. Ó, e de cara já tem uma metáfora aqui, hein? O narrador abre o conto falando pra gente a respeito da dinâmica dos pássaros quando eles atacam plantações. E ele diz que os pássaros, quando vão atacar as plantações, eles atacam, né, baseados no quê, pessoal? Na organização e na união. Tá? Então ele fala, meu, cara, os pássaros, véio, eles só têm sucesso no ataque deles, por quê? Porque eles são unidos e organizados. Ele joga essa informação, ele deixa no ar. Claro que, meu, depois de ter lido todos esses contos, né, de ter visto todas essas análises, você já sabe que a mensagem que ele está querendo passar tem muito a ver com organização / união diante da realidade colonial. Claro, essa é a mensagem que de cara já fica aí para abrir o conto. E ó, nesse conto, o personagem central, que lembra, não é o narrador, tá? O narrador é em primeira pessoa, é personagem, mas ele não é o protagonista, ele é só observador, ele tá olhando o que tá acontecendo com outras pessoas semelhantes a ele, são os seus pares, mas ele vê, ele conhece, ele convive com essas pessoas, mas ele escolhe não fazer nada, tá? O protagonista mesmo é um cara chamado 8, né? Esse é o nome, / apelido, sei lá, enfim, tá? É o nome desse personagem aí, esse é o protagonista, é o 8. Pessoal, o 8 é um jovem, então você já sabe que o 8 é o quê? Impulsivo, né? Como sempre, em todos os contos. Ele é a representação da impulsividade, então ele é o cara que vai se indignar, e de fato vai. Ele é um indignado, um impulsivo, e ele vai querer lutar, enfim, isso vai ter uma série de desdobramentos, de decorrências aí, tá? E o 8, ele trabalha numa machamba. O que é uma machamba, pessoal? É uma terra, uma plantação, né? Enfim, uma grande machamba, ou seja, ele trabalha numa grande terra ali, tudo bem? Tá? Que pertence a um português, um homem branco colonizador, tudo bem? Tá? Que é o Rodrigues. Então ele trabalha na machamba do Rodrigues, que é uma grande machamba. Mas, quando ele volta para casa, né, ele atravessa o rio para voltar para casa, tá? E do outro lado do rio, quando ele chega em casa, ele tem a sua própria machamba. Só que a machamba dele é pequenininha, é singela, é uma machambinha. Então ele trabalha numa machambaça, tá? Numa machambona, que é a machamba do Rodrigues, mas ele tem a machambinha dele, onde ele planta ali o negocinho dele, e ele tem um sonho.
O sonho do 0,8 é um dia conseguir, né, juntar um dinheirinho suficiente para poder, né, não trabalhar mais na grande machamba do Rodrigues, trabalhar só na machambinha dele, juntar um dinheirinho para se casar, viver de boa, com a mulher que ele ama, com tranquilidade, e que beleza. Meu, esse cara é um cara de sonhos muito singelos. E aí, pessoal, o que acontece? Né? A galera tá trocando uma ideia, né? O 0,8 tá trocando uma ideia com os seus pares, os seus amigos, né? Os caras que também trabalham lá na machamba, são os seus vizinhos lá do outro lado do rio e tal. E ele tá ligado que tá chegando uma tempestade, um vento forte, ou seja, tá se aproximando um nada lá, né, lá na machamba do Rodrigues, deixa lá, não vou falar nada lá, deixa um produtor aqui pequenininho, eu vou ser um dos únicos produtores, então eu vou conseguir vender, pelo menos, e aí eu vou conseguir realizar o meu sonho de me casar e viver aqui na minha terrinha, show de bola. E olha, os colegas dele ouvem, homens mais velhos, o mais velho representa a calma. Eles estão ligados que esse plano, pessoal, tentar passar a perna no colonizador, falou 0,8. Não tenta fazer isso, velho. O colonizador jamais vai deixar tua plantação, né? Não faz isso, beleza? Então pega a sua produção e guarda. Nem faz sentido. Ele fica triste, ele fica bravo e fala: meu, vocês estão viajando, isso não faz sentido. Né? Porque ele é justa? Não é, né? O colonizador é justo? Não é, né? Colonizador, se você tá curtindo o vídeo, meu, deixa aí o seu gostei, né, o seu like, se inscreve também aqui no canal, tá? Mas além disso, tá? Se você curte aí também o Insta, meu, caça lá, canal Leio Logo Escrevo no Insta, né? Vira e mexe, eu solto uns conteúdos lá, procura também, é uma boa, né? Junte-se a nós na comunidade, lá também no Insta, beleza? E temos também o formato lá, áudio, né, no nosso podcast, procura aí nessas plataformas, você vai curtir o formato áudio também, belezinha? Valeu, brigadão, já deixo aí minha gratidão, muito obrigado mesmo, e bora voltar para as análises aí. Aí, pessoal, tem um problema duplo, né? Primeiro, o problema da indignação do jovem, né? Então, o 0,8 fica indignado, ele não aceita essa ideia, ele fala: não, mano, eu vou conseguir fazer isso sim, não é justo o colonizador vir para cima de mim, tá? Então, já tem essa questão. E tem outra questão também do jovem que, às vezes, fala demais. Né? Por quê, pessoal? Porque é aquela, né? Quando você vai envelhecendo, você percebe que alguns planos é bom você fazer o quê? É bom você guardar só pra você. Eita, entendeu ou não? Entendeu ou não, jovem? Tá? Alguns planos, guarde para você. Guarde para você. Não fica falando o tempo todo. Vou postar todos os meus planos em todas as redes sociais de todo. Não faz isso. Tudo bem? Guarde alguns planos só para você. Tá? O 0,8 não. Ele contou para todo mundo. Tá? E ele contou, falou da indignação dele, ele tava pistola, indignado. Os planos dele e a indignação dele chegaram nos ouvidos de quem? Do Rodrigues, né? Lá o cara que cuidava lá da machamba, né? O Rodrigues, por sua vez, levou essa demanda para quem? Para o senhor administrador, que era o cara mor que cuidava lá da machamba, tal, de várias machambas e tal. O senhor administrador, né, que era o colonizador máximo. Tem um rapaz lá que tá causando, hein? Tá causando, tá falando besteira, tá causando. Esse rapaz vai dar trabalho aí, ele tá com uns planos meio esquisitos, hein? O senhor administrador ouve e pensa: ah, é? Belezinha. Então já sei o que eu vou fazer. Sabe o que ele faz? O senhor administrador toma todas as terras do outro lado do rio, inclusive a do 0,8, que era da família dele. Bom, pessoal, o 0,8 é um jovem, e você já entendeu, nesses contos aqui, como jovem, ele é impulsivo, ele ficou indignado. Se ele já estava indignado antes com a possibilidade, imagina agora que ele perdeu a terra da família. Ele fica indignado e ele fica bravo, ele fala cada vez mais, ele xinga cada vez mais, ele fala cada vez mais alto, ele fala cada vez... Cara, ele sai falando, não para mais de falar, tá? E aí ele começa a organizar umas reuniões, tem um momento lá em que ele chama todos os seus colegas e ele promove lá, ele dá a ideia lá de uma revolução. Então ele fala: meu, vamos organizar uma revolução, vamos todo mundo pra cima do senhor administrador, todo mundo pra cima do Rodrigues, vamos lá, vamos acabar com tudo, isso é um absurdo, eles tomaram as nossas terras, isso não vai ficar assim. Então olha a coisa do jovem, o jovem revolucionário, e os seus pares, os seus colegas que são mais velhos, o que eles fazem? Nada. Nada. Esse fazer nada é o quê? É covardia? Acomodação? Nessa altura do campeonato, talvez você tenha, né, já tenha entendido que, para o nosso autor, isso é o quê? Cautela. Cuidado.
que a gente pode fazer? Ô, 0,8, o que a gente pode fazer, velho? Não pode fazer nada. Né? Então, né, diante dessa proposta, né, de revolução aí do 0,8, eles se calam, não fazem nada. O 0,8 fica pistola. Lembra, meu, da metáfora lá do início? Então, para o 0,8, falta o quê, pessoal? Né? A metáfora dos pássaros. Tá? Para o 0,8, falta entre os seus pares o quê? Falta união e falta organização. Olha a metáfora fazendo sentido. Pessoal, o 0,8 vai ficando cada vez mais insatisfeito com aquilo, mais indignado, ele tá pistola, ele não aceita, ele é jovem, ele é indignado por natureza, meu Deus do céu. E de tanta indignação, ele tá tão mal com aquilo, tão mal de ter perdido a terra da família, que o 0,8 começa a ficar meio doido. Ele começa a ficar meio doido, doido mesmo. Ele briga com todo mundo, ele grita, ele começa a falar meio sozinho, ele grita com todo mundo, ao mesmo tempo ele grita com ninguém. Ele começa a gritar sozinho. Ele começa a ficar meio doido mesmo, de tanta indignação, ele começa a ficar meio doido. E aí, lembra de uma certa metáfora do cavalo manso e do cavalo doido? O que acontece com o cavalo doido mesmo? O cavalo doido é abatido, né? O cavalo manso vai morrer também, mas ele morre aos poucos, tá? Pessoal, fato é que isso vai acontecer com o 0,8 mesmo, tá? A galera começa a caçar o 0,8. E esse é o verbo mesmo, caçar. O 0,8 começa a ser caçado. A galera, né, os portugueses, as forças policiais, né, colonizadoras, colocam a cabeça do 0,8 a prêmio. Meu, quem achar esse moleque doido e trouxer esse moleque doido aqui morto, né, vivo ou morto, tanto faz, cara, agora é questão de honra. Eu quero esse moleque aqui, ó, né? Senhor administrador, Rodrigues lá, galera da Machamba. Mano, a gente quer esse moleque caçado aqui, morto, vivo, não importa. Acha esse doidão aí. Você já sabe o que vai acontecer com o 0,8, né? De fato, ele é caçado, encontrado e assassinado. Os caras matam o 0,8, tá? Depois que ele é morto, o que acontece, pessoal? Tudo volta ao normal. Os caras perderam as suas terras, agora eles moram numa terra que é do branco colonizador, um jovem morreu e vida que segue. Só que tem uma exceção nisso tudo, que é o narrador. Lembra do narrador, que é um narrador em primeira pessoa e que era só observador, que só, né, não fazia nada, tava só ali e tal, que era um dos pares, um dos colegas ali do 0,8. Tá? Ao final da narrativa, o narrador deixa claro o seguinte, ele fala, mano, não é possível, eu sou um lixo, cara, eu sou um lixo de pessoa. Tá? Por quê? Enquanto eu tô aqui fazendo vários nada, tá? Tô aqui fazendo nada, tá? Tem jovens como o 0,8 que estão se indignando e que estão morrendo por se indignar, por lutar contra a colonização, tá? E ao final do conto, o narrador decide que ele vai mudar, que ele vai passar também a se indignar. E aí, jovens, ao final desse conto, então, ficam aqui, na verdade, duas mensagens, duas lições. Esse conto é meio ambíguo mesmo, né? A primeira lição, a primeira interpretação ou mensagem que fica aqui é de que a semente da revolução foi plantada. Então, tudo bem, né? A maioria dos trabalhadores, né? Simplesmente, a galera decidiu simplesmente voltar a trabalhar, tudo bem, vida que segue. Mas teve uma exceção, que foi o narrador. O narrador pensou, não, a minha vida vai mudar, daqui pra frente eu serei diferente. Eu serei um revolucionário. Eu não vou mais ser esse cara que fica aqui de braços cruzados. Tô cansado de ser essa pessoa zoada, tá? Então, pô, legal, a sementinha foi plantada. Ou seja, fica a mensagem de que a morte do 0,8 não foi em vão. Então, essa mensagem que fica, ela é um pouco mais inspiradora, beleza? Mas a gente não pode esquecer que fica também uma outra mensagem. A mensagem é, legal, a sementinha foi plantada, tudo bem, o narrador mudou de vida, legal, as coisas estão acontecendo, bacana, mas para que tudo isso acontecesse, um jovem teve que morrer, velho. E aí fica o questionamento, mano, sério? Sério? Será que vale a pena? Ou um jovem morreu, mano. Vocês vão focar, no final do conto, vocês vão mesmo focar, né, só no narrador que mudou de vida? Mano, o 0,8 foi assassinado, velho. Ou o cara só queria casar, mano. O cara queria ficar com a menina dele na terrinha dele. O cara foi assassinado. Sério mesmo? Será que vale a pena? Tá? Então, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que você, leitor, escolhe? Fica aí pra você pensar. Fato é que a ação intempestiva dele, né? A ação dele, a ação de
cavalo doido dele, né? Lembra da metáfora lá do pai, do Ginho, né? Do cavalo doido e tal. Ele agiu como um cavalo doido e foi abatido. Tá? Se ele tivesse agido como um cavalo manso, provavelmente ele morreria também, mas aos poucos. Ele conseguiria viver na terra que não era mais dele. Ele ia ficar muito triste, ia morrer aos poucos, mas ia sobreviver na terrinha que não era mais dele. Tá? A tristeza iria matá-lo também, aos poucos. O que é melhor? Né? Aliás, o que seria pior? Né? Foi pior ele ter morrido já de cara, né, do jeito que morreu, a galera o caçou e matou de maneira brutal, ou teria sido pior ele morrer aos poucos de tristeza, de depressão e tristeza máxima, porque era o que ia acontecer, né? Ele não ia conseguir sobreviver feliz na terra, né, que não era mais dele. E aí, cavalo manso ou cavalo doido? Fica essa metáfora pra gente pensar. Eu vou te contar que as duas coisas parecem ser tão tristes. Parecem não, são tão tristes, tá? Por quê, pessoal? Porque as duas coisas estão inseridas na realidade da colonização, tá? Esse é o rolê, tá bom? Antes de encerrar, pessoal, né, a gente tem mais um conto ainda, mas eu já quero fazer um pedido pra você. Seja nesse vídeo, seja nos outros, né? Como eu esqueci de fazer esse pedido nos outros, vou fazer agora. Seja nesse vídeo, seja nos outros, diz aí nos comentários, eu tô curioso pra ler. Vai nos comentários desse vídeo, mas vai no dos outros também. Vai no dos outros também, tá? Diz lá o que você pensa de tudo isso. O que você acha desses pensamentos? Tá? O que você acha da metáfora? É melhor ser cavalo manso? Melhor ser cavalo doido? É melhor a posição do jovem, né? O posicionamento revolucionário? O posicionamento dos velhos, né? Dos sábios é melhor, né? Ter cuidado? E aí? Eu quero saber. Bom, pessoal, e aí, para fechar as nossas análises, chegamos, a gente tem o 8º e último conto, intitulado, então, Rosita até morrer. Pessoal, aqui a gente tem um gênero textual, né, um gênero literário diferentão, beleza? Porque, beleza, a gente tem um conto, é conto por excelência, mas aqui a gente tem um conto em formato de carta. Beleza? Então é conto, né? Tá num livro de contos, é conto, tá tudo certo. Mas é estruturado como uma carta, tá? Então, por ser carta, a gente tem que pensar em toda aquela estrutura da carta. Então, vai ter cabeçalho, vai ter também aquela ideia de destinatário, que é o que a gente chama também de vocativo, beleza? E tem também uma assinatura. A assinatura, no caso aqui, tá no próprio título, né? O título Rosita, vírgula, até morrer, é como se a própria Rosita estivesse assinando, né? No final ela assina então, né? Rosita, vírgula, até morrer. Né? Então a sua Rosita, vírgula, até morrer. Então o título é a própria assinatura. Lembra que carta tem que ter assinatura. E aí, pessoal, no cabeçalho dessa carta a gente tem lá, né? Chigdela, 17 de abril de 1961. O formato desse cabeçalho é um formato basicão, tá? Sendo carta, tem que ter esse formato aí, né? A cidade, né? A localidade, depois a data, né? Nesse formato, né? Dia, mês, por extenso e depois o ano, beleza? E tem que ter o destinatário também, que no caso aí, né? Quem escreve a carta, que é a Rosa, né? Que é a Rosa ou Rosita, ela escreve para o Manuel, mas é o Manuel do meu coração. Então, a Rosa, ela tem um amor por esse Manuel, ela ama o Manuel. É estranho, a gente vai estranhar um pouco o fato dela ainda amar muito esse cara, mas fato é que ela o ama muito, tá escrevendo uma carta pro amor da vida dela. E olha que louco, pessoal, a mulher que tá enviando essa carta, que é a Rosa ou Rosita, tá? É uma mulher que pede para um cara escrever a carta para ela, que é um cara chamado Chico. Tá? Então a Rosita, na verdade, ela está ditando a carta, né? É um ditado, tá? E olha que curioso, quando você começa a ler a carta, você percebe que a carta tem vários erros de língua portuguesa, né? São vários erros de escrita mesmo, né? Isso é muito curioso, porque isso significa que o Chico, que é quem escreve a carta, não domina a língua portuguesa, a língua do colonizador, não domina, tá? Mas então por que a própria Rosita não escreve, né? Se o Chico não consegue escrever muito bem, não domina, por que a própria Rosita não escreve? Porque provavelmente ela não consegue escrever nada, né? O Chico escreve mal, mas ainda escreve mais ou menos, né? Mais ou menos ele consegue. A Rosita provavelmente não consegue escrever nada em língua portuguesa, tá? Então tem essa relação aí, né? De novo a questão da linguagem, essa relação com a língua portuguesa, a língua do colonizador. E o conteúdo da carta é bastante simples, tá? A Rosita tá escrevendo pro Manuel, né? Lembra que é Manuel, o meu amor lá, né? O amor da vida dela, tá? E o que acontece? Na carta a gente fica sabendo que, lá no passado a Rosita teve uma relação com esse Manuel, beleza? E aí, a Rosita engravidou, tá?
Quando a Rosita engravidou, o Manuel fez o quê? Vazou, bicho. Abandonou a Rosita grávida e assim, se vira. Tá? Então a Rosita se virou, tá? Criou a filha sozinha e agora a filha já cresceu e tá na idade escolar, né? A filha já tá na idade de ir pra escola. Só que a filha precisa de uns documentos lá, né, que vem do pai, né? Então o pai precisa enviar uns documentos. Então ela tá escrevendo uma carta e dizendo, ó, sua filha já tá grande, ela precisa ir pra escola e, pô, você precisa enviar uns documentos aí, cara, né? Eu preciso desses documentos aí. E aí ela deixa escapar algumas coisas. Aí a gente, nós também como leitores, ficamos sabendo o seguinte, pessoal, que, né, apesar do abandono, ela ainda o ama muito, tá? E é o seguinte, tem muita gente contando pra ela que naquele momento em que ela está escrevendo a carta, tá, tem muita gente alertando, né, a Rosita que o Manuel não abandonou só a Rosita, o Manuel abandonou o próprio povo. O Manuel é um traíra. Ah, ele abandonou o próprio povo. Porque o Manuel é um homem moçambicano, um homem preto, mas que agora trabalha para o colonizador. Tá? Então o Manuel é esse cara que trabalha especificamente para as forças de repressão policiais da colonização. Tá? Então a gente tem essa coisa da mudança de lado. Tá? Pessoal, aqui é uma metáfora bem pesada também, é uma metáfora do oprimido que resolve se aliar ao opressor em troca de algum benefício. Esse é o Manuel. Olha que curioso. Né? Que apesar do nome, né, por ser Manuel, a gente começa a ler e imagina, será que esse cara é um português branco colonizador? Não é, não é. Ele é um homem moçambicano, preto, tá? Ou seja, passou pela opressão, mas agora mudou de lado. Tá? Em troca do quê? De um benefício, de um conforto na vida. E aí, pessoal, a gente não tem uma resposta dessa carta. Não tem. Tá? A gente tem simplesmente o quê? O questionamento da Rosita, ela diz isso, ela fala, ó... E ela pergunta pro Manuel, ela fala, meu, é verdade isso? Ela demonstra até um certo tom de indignação, do tipo, meu, sério, é verdade isso? Tipo, não é possível que você fez isso, que você se uniu ao colonizador, cara. Você traiu seu povo, é verdade isso? E ela ainda termina dizendo, ó, pode ficar tranquilo que nem eu, nem o Chico, que é o cara que está escrevendo a carta, nem o Chico, nem eu, vamos contar nada pra ninguém, né, sobre a escrita dessa carta. Então a gente não vai falar nada pra ninguém, a gente não vai contar que a gente tá te escrevendo uma carta. E acaba aí. Pessoal, no final das contas, por que esse conto é um conto especial, né? Por que a gente tem que dar uma atenção pra ele? Por que eu disse lá na primeira parte que a gente tem 8 contos, mas que na verdade são 7 mais 1? É porque esse conto aqui, ele é um conto muito específico, tá? Esse conto, pessoal, se você tem essa edição, você deve ter percebido isso aqui, ó. Esse conto, lê comigo aqui, ó. Ele foi inserido só nessa edição aqui, que é a edição da editora Capulana, né? Primeira edição com o conto Rosita até morrer. Tá? Pessoal, aí você tem que analisar, né, por que você está assistindo a esse vídeo, tá? Ou a esses vídeos, né? Por que você assistiu a todos esses vídeos? Tudo bem? Tá? Ou por que você acompanhou todos esses episódios, né? Se você estiver acompanhando aí pelo nosso podcast, beleza? Por que você acompanhou essas análises? Tá? Isso depende muito da prova que você vai fazer, tudo bem? Se a sua prova exige uma edição específica e a edição é essa, então o conto Rosita até morrer pode aparecer. Se a sua prova não exige uma edição específica, eu acho muito difícil que esse conto seja cobrado. Por quê? Porque em outras edições esse conto não aparece. De novo, você leu aí junto comigo, só tá nessa edição. Tá? Então eu acredito que esse conto não vai aparecer em prova, pessoal. Tá? Mas, né, fica aí a análise. É melhor sobrar do que faltar. Belezinha? Bom, jovens, e olha só, com todas essas análises, então, nessa quarta parte, nós fechamos, então, esse bate-papo sobre esse livraço que é Nós Matamos o Cão Tinhoso com, ufa, os 8 contos, hein? Uau, vencemos, vencemos. Gente, obrigado pela parceria, pela companhia, pela presença. Meu, eu já falei e repito, vocês são demais. Muito obrigado mesmo. Valeu, viu? Tamo junto, até um próximo vídeo, valeu mesmo. As outras partes estão todas aí, né, na descrição do vídeo, eu fui deixando aí, passando nos cards também, beleza? Para você acessar com facilidade, tá bom? Tamo junto, até uma próxima, valeu, é nóis e tchau!